Olá! Com o objetivo de levar a melhor informação ao povo mineiro, a TV Barbacena, o melhor site de Minas Gerais segundo o Prêmio Best 2008, o Barbacena News, o My Next Zone e o portal São João Agora iniciam neste momento a 4ª edição das sabatinas do Você Decide. Neste ano, as sabatinas são com os candidatos ao governo de Minas Gerais. E o nosso primeiro sabatinado é Fidelis Alcântara, da coligação Frente de Esquerda Socialista, formada pelo PSOL e pelo PSTU. O candidato Fidelis participa conosco via telefone da cidade de Almenara, aqui em Minas Gerais. Candidato, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação poder falar para a população de Barbacena e região. Ok. Candidato, várias propostas são discutidas ao longo da eleição, mas pouco se discute sobre projetos efetivos. Qual é o seu projeto de desenvolvimento para Minas Gerais? Olha, nós precisamos fazer uma inversão de prioridades em Minas Gerais. Hoje, os recursos do Estado, eles são dedicados ao agronegócio, à mineração, às grandes empresas. Muito baseado também na isenção de impostos para grandes indústrias se instalarem aqui. Isso deixa a nossa economia completamente refém, principalmente das exportações, da mineração e do agronegócio. Nós precisamos começar a investir na economia de base, no pequeno agricultor, na agricultura familiar e também nos pequenos comerciantes, nos comércios locais e nas peculiaridades locais de cada região do Estado. Nossa economia não pode ficar refém da exportação, nós temos que ter uma base econômica forte em nosso Estado. E isso foi abandonado ao longo dos últimos anos. Prova disso é que diversas empresas, pequenas empresas, têm fechado suas portas todos os dias. Tá ok. Candidato, de 2011 a 2014, a educação básica em Minas teve mais de 100 dias de paralisação por conta de greves. Além disso, os professores tiveram um baque neste ano, que foi a revogação da Lei 100 pelo Supremo Tribunal Federal, o que pode dar um déficit de profissionais de educação em Minas. A minha pergunta é, caso seja eleito, de que maneira o senhor trabalhará a questão da educação pública e como evitar que situações como as citadas anteriormente se repitam? Olha, Minas Gerais precisa de investir no mínimo 30% do que arrecada na educação. Hoje, o Estado tem mais de 650 escolas que nem rede de esgoto tem. A situação é extremamente precária, pois as últimas administrações não investiram o ideal na educação. Os professores em Minas Gerais hoje não recebem um piso salarial de R$ 1.800 determinado pelo governo federal. Recebem em torno de R$ 1.000, mais alguns abonos que chegam aí a R$ 1.000 e poucos, o salário do professor. Isso é um absurdo. A educação está completamente abandonada. Nós precisamos fazer também uma revolução na grade curricular, incluindo novos saberes, conhecimentos tradicionais, conhecimentos locais, para que o aluno também se sinta motivado e queira participar realmente da escola. Nós temos aí um Reinventando o Ensino Médio, que é uma grande farsa apresentada para o governo, impondo novas matérias que não tem nada a ver com o cotidiano do aluno, é apenas uma maquiagem no ensino. Mas o fundamental é termos concurso público e contratarmos os professores dentro da lei. Contratarmos o professor com salário justo e também com condições de trabalho adequadas. Não se pode fazer como fizeram na Lei 100, que é quando você pega e efetiva professores que foram chamados sem concurso. Isso realmente é ilegal e, infelizmente, não tem como reverter. Mas é muito importante também pagar os fundos previdenciários de todos os professores, são 90 mil que estão na questão da Lei 100. Hoje o grande problema foi que o governo de Estados Unidos deu calote nesses professores e não pagou as suas contribuições previdenciárias. Isso não pode acontecer. O governo tem que pagar esse dinheiro, tem que pagar esses benefícios que são direitos do trabalhador. Candidato, só no ano passado, CEMIG e Copasa registraram juntas lucro de mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Como o senhor tratará as estatais mineiras, caso seja eleito? Olha, as estatais mineiras estão passando por um problema sério, que é o não reinvestimento desse lucro. A CEMIG, só a CEMIG, lucrou 3 bilhões. E esse dinheiro foi todo para a mão dos acionistas. Elas estão sendo aos poucos privatizadas com a venda de suas ações e com a venda do seu controle acionário. Isso tem que estar na mão dos mineiros. É por isso que a nossa conta de luz e de água não para de subir. É por isso que a qualidade do serviço tem caído muito. A CEMIG terceiriza os seus serviços e com isso nós começamos a ter diversos problemas, inclusive muitos com trabalhadores precarizados do serviço terceirizado. Isso não pode acontecer. Nós queremos a CEMIG e a
da população com preço muito mais baixo que é hoje. Se a CEMIG e a Copasa não ficassem repassando seus lucros, né, no caso da CEMIG, totalmente para os empresários, nós teríamos hoje muito mais condições de ter uma energia mais barata e com mais qualidade. A Copasa, aqui no norte de Minas, ela já vendeu uma parte da nossa subsidiária, que chama Copanor. Isso é extremamente problemático. Nós não temos cidades aqui com péssimo saneamento básico e tudo para dar lucro, né, para as empresas que estão comprando essas fatias, né, das nossas grandes estatais que são tão importantes para a qualidade de vida do mineiro. Candidato, após a realização das Copas das Confederações e do Mundo, Minas Gerais se prepara para receber jogos de futebol durante as Olimpíadas de 2016. E cidades que serão subsedes, como é o caso de Barbacena. Aproveitando o grande fluxo de atletas e turistas em 2016, como será tratada a questão do turismo no seu governo? Olha, nós precisamos pensar muito bem nessa questão, porque nós não vimos, né, as prometidas benesses para o turismo nem na Copa das Confederações, nem na Copa de 2014. Pelo contrário, nós vimos grandes prejuízos para a nossa cidade, nós vimos grandes isenções de impostos para a FIFA e seus patrocinadores, e para o comércio local, para a rede hoteleira local, ficou muito pouco dinheiro, né? Nós temos sérios problemas com isso. Então a gente precisa revisar principalmente essas isenções de impostos que são concedidas aos patrocinadores das Olimpíadas. E nós precisamos também de rever, né, qual é essa estrutura que vai ser disponibilizada para esses atletas, porque no final das contas acaba que o Estado tem prejuízo. Foram 65 milhões em impostos que o governo federal abriu mão para realizar a Copa do Mundo aqui no Brasil. Segundo pesquisa do IBOPE feita de 26 a 28 de julho, a maior preocupação do eleitor mineiro é com a saúde. Como o seu governo tratará essa questão? Olha, nós precisamos defender um SUS amplo, de qualidade e 100% público. Hoje nós vemos em diversas regiões do Estado a tentativa de terceirizar o serviço do SUS através das empresas hospitalares, através dos serviços públicos hospitalares sendo terceirizados. Não podemos aceitar. O serviço público tem que ser 100% público. Ele não pode ser fonte de lucro para empresas. E nós precisamos trabalhar a saúde prioritária, a saúde de base, trabalhar o plano de saúde da família, atendendo em cada região do Estado, os postos de saúde com funcionários o tempo todo, não só médicos, mas nós precisamos também de enfermeiros, nós precisamos de ter uma estrutura atendendo a todo o Estado. Sem contar os hospitais regionais que foram esquecidos, prometidos desde 2002, e dos 9 hospitais prometidos, apenas 2 foram construídos. Então nós precisamos terminar esses hospitais também para que as pessoas, quando precisarem dar acesso à saúde, também não precisam de viajar tanto. Candidato, uma das pautas levantadas durante as manifestações de junho de 2013 foi o aumento da segurança pública. Como ficará essa pauta no governo do senhor? Olha, nós precisamos de desmilitarizar a polícia. Precisamos de uma polícia mais humana, próxima ao cidadão, menos hierarquizada e principalmente que ela seja garantidora de direitos. A gente não pode entender segurança pública como mais armas, mais carros, mais presídios. Isso já tem sido feito ano após ano. Nós temos que entender segurança pública como uma garantia de direitos de todos nós. Então, para isso, nós precisamos de construir uma nova polícia, com uma nova filosofia, com uma nova forma de trabalho, que não veja o cidadão como inimigo, que não fique apenas na repressão e na opressão da população pobre, mas sim na prevenção. Candidato, agora eu quero que em 30 segundos me convença a votar no senhor, valendo a partir de agora. Olha, a nossa candidatura é a única que tem projetos totalmente para o Estado, para mudar a nossa filosofia. As outras 3 candidaturas que estão nas pesquisas, elas repetem o mesmo discurso ano após ano. E a nossa candidatura não recebe dinheiro de banco e de grandes empresas, o que já deixa a nossa candidatura independente. As outras candidaturas financiadas pelo agronegócio, pela mineração, compromissos diretos com as grandes empresas e não vão fazer nada para a população. Ok, candidato, tempo esgotado, obrigado. Nada. E agora o senhor tem 1 minuto livre para suas considerações finais, valendo a partir de agora. Olha, Minas Gerais hoje tem uma dívida pública de mais de... que consome praticamente 40% de tudo que arrecada. Tudo que os outros candidatos estão falando, que eu falei nesse programa, não pode ser realizado se não fizermos uma auditoria pública da dívida do Estado. É muito importante que o eleitor tenha noção
que a cada R$10 que ele paga de impostos, praticamente 4 vai para pagar juros a banco. Nós precisamos mudar a situação com uma auditoria pública da dívida. A auditoria pública da dívida é garantida pela Constituição Federal. É uma revisão dessas taxas de juros desses contratos que nós precisamos fazer para conhecê-los em detalhes e assim poder pagar apenas o justo, sobrando dinheiro para aplicar na saúde, na educação, na segurança pública, no turismo e na cultura e em tantas outras questões que Minas Gerais é carente. Então nós precisamos de uma auditoria pública dessa dívida. E o PSOL é o único partido que pode ter essa auditoria. Bom, antes de encerrarmos, vamos à nossa agenda. No dia 13, o sabatinado será Pimenta da Veiga, do PSDB. No dia 20, Tarcísio Delgado, do PSB. E no dia 27, Túlio Lopes, do PCB. Vale lembrar que todos os candidatos ao governo de Minas foram convidados a participar. André Alves, do PHS, renunciou à sua candidatura. Cleide Donária, do PCO, estava com a sua candidatura impugnada à época da exibição da sabatina, mas nós já estamos em negociação para a exibição. E Eduardo Ferreira, do PSDC, não veio participar da gravação, alegando problemas de saúde. Fernando Pimentel, do PT, teve o convite rejeitado por sua assessoria. Mais informações das eleições 2014 você encontra no site do Você Decide 2014, o www.tvbq.com.br/eleições/2014. Agradeço novamente ao candidato Fidelis Alcântara por ter participado do programa e até a próxima sabatina. Você Decide 2014, a festa da democracia acontece aqui.